O Egito, um dos países mais antigos e fascinantes do mundo, não é apenas o berço de uma das civilizações mais importantes da história, mas também um local repleto de curiosidades geográficas únicas. Das margens férteis do Nilo às areias escaldantes do Saara, o Egito oferece um banquete para os sentidos e um fascínio sem fim para a mente curiosa. Hoje, vamos embarcar em uma jornada por esta terra de faraós e pirâmides, desvendando os segredos por trás de sua geografia singular e explorando como a interação entre o homem e a natureza moldou este país ao longo dos milênios. Preparem-se para descobrir paisagens de tirar o fôlego, maravilhas naturais e a grandiosidade de uma civilização que floresceu em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Abram suas mentes para a vastidão do deserto, para a riqueza da vida que persiste em seus oásis e para a magnificência de monumentos que desafiam o tempo. Sejam bem-vindos ao Egito, onde a história encontra a geografia em uma sinfonia de beleza e magnificência. Como uma serpente prateada cruzando um mar de areia, o rio Nilo serpenteia por milhares de quilômetros, desde o coração da África até o mar Mediterrâneo. Este não é um rio qualquer, mas a espinha dorsal do Egito, a força vital que possibilitou o surgimento de uma das maiores civilizações da antiguidade. Desde os tempos remotos, as cheias anuais do Nilo fertilizavam as margens, criando uma faixa verdejante em meio à aridez do deserto. Aqui, a agricultura floresceu, sustentando uma população crescente e impulsionando o desenvolvimento da civilização egípcia. Os antigos egípcios reverenciavam o Nilo como um deus, reconhecendo sua importância vital para a sua existência. Hoje, o Nilo continua sendo um recurso vital para o Egito, fornecendo água para a agricultura, abastecendo cidades e vilas e gerando energia hidrelétrica. Ao longo de suas margens, podemos observar a vida em sua plenitude. Felás cultivando a terra como seus ancestrais, cidades vibrantes e cheias de história, e uma variedade de vida selvagem que depende do rio para sobreviver. Navegar pelo Nilo é como viajar no tempo. Ao longo de suas margens, encontramos os vestígios de um passado glorioso, templos imponentes, tumbas ricamente decoradas, e cidades milenares que testemunham a grandiosidade da civilização egípcia. O rio Nilo é mais do que um curso de água. É a alma do Egito, um símbolo de vida e prosperidade em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Cobrindo a maior parte do Egito, o deserto do Saara se estende como um oceano de areia, uma vastidão aparentemente implacável sob o sol escaldante. Dunas douradas se estendem até o horizonte, esculpidas pelos ventos implacáveis em formas efêmeras e hipnotizantes. A aridez do Saara é desafiadora, testando os limites da vida. As temperaturas extremas, a falta de água e a vegetação escassa criam um ambiente hostil para a maioria das criaturas. No entanto, a vida encontra um caminho. Animais resistentes, como camelos, raposas do deserto e escorpiões, desenvolveram adaptações notáveis para sobreviver neste ambiente extremo. Mas o Saara não é apenas um deserto vazio. Em meio às dunas de areia, oásis verdejantes surgem como miragens, oferecendo refúgio e sustento. Estes oásis, alimentados por nascentes subterrâneas, são verdadeiros paraísos no deserto, com palmeiras exuberantes, lagos de água cristalina e uma variedade de vida que floresce em meio à aridez. Para os povos nômades do Saara, como os beduínos, o deserto é o seu lar. Eles aprenderam a ler os sinais sutis da natureza, a navegar pelas dunas de areia e a encontrar água e alimento em um ambiente aparentemente inóspito. Sua cultura rica e seus conhecimentos ancestrais são um testemunho da resiliência humana e da capacidade de adaptação. O deserto do Saara é um lugar de beleza austera, de silêncio profundo e de mistério. É um lembrete da força da natureza e da capacidade humana de sobreviver,
e até mesmo prosperar nos lugares mais improváveis. Banhando as costas orientais do Egito, o Mar Vermelho é um mundo de maravilhas subaquáticas, um paraíso para mergulhadores e entusiastas da vida marinha. Suas águas cristalinas, com tons que variam do azul turquesa ao azul profundo, escondem um ecossistema vibrante e cheio de vida. Recifes de coral coloridos se estendem por quilômetros ao longo da costa, lar de uma profusão de vida marinha. Cardumes de peixes coloridos, arraias majestosas, tartarugas marinhas e até mesmo tubarões-baleia podem ser encontrados nestas águas ricas em nutrientes. O Mar Vermelho é um destino popular para mergulho e snorkeling, atraindo visitantes de todo o mundo, que vêm admirar a beleza de seus recifes de coral e a diversidade de sua vida marinha. Mergulhar nestas águas é como entrar em um aquário gigante, com cores vibrantes e vida em constante movimento. Mas o Mar Vermelho não é apenas um paraíso para a vida marinha. Suas águas calmas e cristalinas e suas praias de areia branca fazem dele um destino ideal para relaxar e aproveitar o sol. Ao longo da costa, resorts luxuosos e cidades vibrantes oferecem aos visitantes uma variedade de opções de acomodação, alimentação e entretenimento. Do fundo do mar, às suas margens ensolaradas, o Mar Vermelho é um tesouro de beleza natural, um lugar para se maravilhar com a diversidade da vida marinha e criar memórias inesquecíveis. No coração da Península do Sinai, ergue-se o Monte Sinai, uma montanha de granito imponente que ocupa um lugar sagrado na história e na fé de diferentes religiões. Suas encostas escarpadas e seu pico imponente parecem tocar o céu, inspirando admiração e reverência há milênios. Para os judeus e cristãos, o Monte Sinai é o lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, um evento fundamental na história religiosa. A cada ano, peregrinos de todo o mundo sobem ao topo do Monte Sinai, seguindo os passos de Moisés em busca de conexão espiritual e renovação da fé. A subida ao Monte Sinai é desafiadora, mas a recompensa é imensurável. Do topo, a vista panorâmica do deserto circundante é simplesmente espetacular. As montanhas rochosas, os vales profundos e o mar distante se estendem até o horizonte, criando uma paisagem de tirar o fôlego. Muitos visitantes optam por fazer a subida durante a noite, para chegarem ao topo ao amanhecer e testemunharem o nascer do sol sobre o deserto. À medida que o sol lentamente emerge no horizonte, pintando o céu com tons dourados e rosados, a beleza do lugar se torna ainda mais mágica e inspiradora. O Monte Sinai é muito mais do que uma montanha. É um lugar sagrado, um ponto de encontro entre o céu e a terra, onde a história e a fé se entrelaçam em uma tapeçaria rica e significativa. Criado pelo homem em meio à vastidão do deserto, o Lago Nasser é um dos maiores lagos artificiais do mundo, um testemunho da engenhosidade humana e sua capacidade de transformar a paisagem. Formado após a construção da represa de Aswan, nos anos 1960, o lago se estende por mais de 500 quilômetros, inundando terras ancestrais e criando um novo ecossistema. O Lago Nasser não é apenas um reservatório de água vital para o Egito, mas também um centro de atividades econômicas e turísticas. Suas águas azuis profundas abrigam uma variedade de peixes, atraindo pescadores e entusiastas da pesca esportiva. As margens do lago são pontilhadas por pequenas vilas de pescadores, onde a vida segue um ritmo tranquilo e tradicional. Aqui, os visitantes podem experimentar a hospitalidade do povo egípcio, saborear a culinária local e aprender sobre a cultura e as tradições da região. Cruzeiros pelo Lago Nasser oferecem aos visitantes a oportunidade de explorar os templos antigos que foram salvos das águas da inundação durante a construção da represa. Abu Simbel, com seus colossos imponentes, e Philae,
com seu templo dedicado à deusa Ísis, são apenas alguns dos destaques arqueológicos que podem ser visitados durante um cruzeiro pelo lago. O Lago Nasser é um exemplo impressionante da interação entre o homem e a natureza, um oásis artificial que trouxe vida e prosperidade a uma região árida, ao mesmo tempo em que preserva e torna acessíveis os tesouros da história antiga do Egito. Imagine um deserto diferente de tudo que você já viu. Um lugar onde a areia branca e brilhante se estende até o horizonte, pontilhada por formações rochosas de formas estranhas e maravilhosas. Bem-vindo ao deserto branco do Egito, um dos lugares mais surreais e fotogênicos do planeta. Ao longo de milhões de anos, os ventos implacáveis do deserto esculpiram as rochas calcárias do deserto branco em formas fantásticas. Cogumelos gigantes, animais míticos, rostos humanos e figuras abstratas emergem da areia, criando um cenário que parece saído de um sonho. Caminhar pelo deserto branco é como entrar em um museu a céu aberto, onde a natureza é a artista, e as esculturas mudam constantemente de forma e sombra, com o movimento do sol. A beleza do lugar é ainda mais acentuada pelo contraste entre a brancura da areia e o azul intenso do céu. À noite, o deserto branco se transforma em um cenário mágico. Sob a luz da lua, as formações rochosas projetam sombras longas e misteriosas, enquanto milhões de estrelas cintilam no céu noturno, criando uma atmosfera surreal e inesquecível. O deserto branco é um lugar de beleza rara e inspiradora, um lembrete do poder da natureza, de criar obras de arte que desafiam a imaginação e nos convidam a contemplar a vastidão do tempo e a beleza efêmera do nosso planeta. No Planalto de Gizé, erguem-se imponentes as grandes pirâmides, testemunhos silenciosos da grandiosidade da civilização egípcia, e um dos maiores feitos arquitetônicos da humanidade. Por mais de 4.000 anos, as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos têm desafiado o tempo e fascinado o mundo com seus mistérios e sua magnificência. Construídas como tumbas para os faraós, as pirâmides são um exemplo impressionante de engenharia e organização. Milhões de blocos de pedra, alguns pesando toneladas, foram cortados, transportados e erguidos com uma precisão milimétrica, sem o auxílio de ferramentas modernas. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior das três, foi a estrutura mais alta do mundo, por mais de 3.800 anos, um testemunho da ambição e da capacidade dos antigos egípcios. Seu interior abriga uma complexa rede de câmaras e passagens, incluindo a câmara mortuária do faraó, decorada com hieróglifos e pinturas que retratam a vida após a morte. As pirâmides são mais do que apenas tumbas. Elas são um símbolo da crença dos antigos egípcios na vida após a morte, na imortalidade da alma e na conexão entre o faraó e os deuses. Elas representam o ápice da civilização egípcia, sua riqueza, poder e conhecimento. Visitar as pirâmides de Gizé é uma experiência inesquecível, uma oportunidade de se conectar com a história da humanidade e se maravilhar com a grandiosidade de uma civilização que floresceu há milênios. E assim, concluímos nossa jornada pelas maravilhas geográficas do Egito, um país onde a história e a natureza se entrelaçam em uma tapeçaria rica e fascinante. Das margens férteis do Nilo, às areias escaldantes do Saara, do azul profundo do Mar Vermelho, aos picos imponentes do Monte Sinai, o Egito nos cativou com sua beleza, mistério e grandiosidade. Esperamos que esta viagem tenha despertado em vocês o desejo de conhecer este país incrível, de explorar seus tesouros culturais e naturais, e de se conectar com a história da humanidade. O Egito os espera de braços abertos, pronto para compartilhar seus segredos e maravilhá-los com sua magia atemporal. Com uma geografia tão diversa e rica em história, o Egito é um destino que combina o melhor da natureza e da cultura. Qual dessas curiosidades geográficas mais chamou a sua atenção? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com quem ama explorar os mistérios do nosso planeta.